o Chavoso da USP deu um enquadro não, assim, ele mandou umas que a galera que tava no painel não gostou. Eu acho que o comentário do Humberto foi uma aula também, junto com o que o Chavoso falou, que já foi foda. É uma aula. Então eu queria assistir com vocês. Eu sei que esse é o react do react, mas, gente, a gente já vive numa distopia. Vocês não têm o direito de me julgar, tá? Então, eu vou colocar aqui o Humberto Matos reagindo a essa fala do coisa. É um vídeo um pouco longo, acho que tem uns 40 minutos, mas a gente vai junto, a gente vai que vai. Vamos lá. Tiago Torres, o Chavoso da USP, confronta Monja Cohen e Elisa Lucinda na Bienal do Rio de Janeiro. E nem pedindo, por favor. Tá ligado? Como que vai Não vai tirar com voto? Oi? Não vai tirar com voto? Até hoje não tirou, né? E o que você propõe? Então, o que eu proponho? Chegar lá armado? Bom, mas aí você rompe com a democracia, que é a coisa mais... Que democracia? Isso aí, galera. Bora lá para mais um React. E eu vou reagir aqui um trecho, tá? Do Chavoso, né? O Thiago. Chavoso da USP. Ele tá aqui com a Monja Coin, tá? Monja Coin, que não tem nada a ver com criptomoeda, tá? E o título do corte que a gente vai reagir me chamou a atenção. Por quê? Porque, pô, o Chavoso tá na Bienal, no Rio de Janeiro, e o título do corte é Revolução Armada? Olha aí, hein? Vamos ver aqui como que ele chegou nesse papo com a Monja Coin. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que nos tornemos, cada um de nós, um átomo de paz, um átomo de transformação. Ele fala muito de revolução, acho legal, tem que ser, mas não armada. Eu sou contra a revolução armada. Eu vivi aqui no Brasil, eu tenho 78 anos de idade, eu era jornalista na época que tinha um governo militar, colegas meus de redação desapareceram, muita gente sumiu, eu saí na rua jogando pedra nos edifícios e essas coisas bonitas que a gente faz, né? Chegou uma pergunta, a gente está falando muito sobre questões e se conceitua muito política sem entender o que é política na prática. Essas coisas bonitas que a gente faz, entende que coloca uma certa... Tem uma tentativa de colocar uma certa poesia no ato revolucionário, como se fosse uma coisa de jovem, como se fosse... Entende que é um negócio muito distante para essa pessoa? Chegou uma pergunta pro Tiago, da Camila. Ela perguntou o seguinte: existe a possibilidade de fazer uma revolução sem armas? O voto, em algum dia, será capaz de modificar a realidade ou sempre ficaremos no jogo dá e perde? Obrigado pela pergunta, porque quando a Monja falou, eu falei, eu não vou falar nada, que eu não quero criar um climão aqui, né? Aí você trouxe a pergunta, eu posso responder sem que fique o climão, né? Porque eu tô respondendo a você e não a ela. Bom, vamos lá, né? A gente pode ter opiniões diferentes e não tem nenhum problema, né? Ela é uma monja. Me surpreenderia se ela chegasse aqui, né, defendendo que a gente faça a Revolução Armada, né? Bom, eu sou uma pessoa religiosa também, sou um bandista, mas sou filho de Ogum com Yansan, né? Então é guerra na minha cabeça e não teria como ser diferente, né? Enfim, então, quando a gente fala de guerra, não é, nossa, você romantiza guerras, mortes. Não, de forma alguma, ninguém gosta da guerra, né? Mas a guerra ela é necessária. Quando a gente fala guerra, batalha, luta, não é só nesse sentido, né, armamentista. Na nossa vida, no dia a dia, a gente está lutando, batalhando, guerreando o tempo inteiro, de várias formas, por muitas coisas, né? A gente tem que lutar, como eu falei antes, pela nossa sobrevivência, tá ligado? Então, toda a minha vida eu precisei lutar pela sobrevivência, seja por ter nascido e crescido pobre, na favela, passando todo tipo de necessidade, precisando de doação de cesta básica da igreja para sobreviver, trabalhando na feira desde muito novo, por aí vai, né? Sobreviver à desnutrição, sobreviver à falta de saneamento básico, tá ligado? Eu nasci no ano 2000. Naquela época, se morriam 300 crianças por dia no nosso país de fome e desnutrição. Então, essa foi a primeira sobrevivência que eu tive, né? E aí você cresce, você começa a ser alvo da polícia, você começa a tomar enquadros violentos, você começa a ser ameaçado. Junto disso, tem a questão da minha sexualidade também, né? Na adolescência também me entendo como uma pessoa homossexual. E aí é mais uma luta para sobreviver. E não foi nem um pouco fácil. Poderia não estar aqui hoje, porque a gente está no país que mais mata LGBTs no mundo. Eu era muito ameaçado de morte também, naqueles anos ali em que eu me assumi para o mundo, para minha família, enfim. Então são muitas lutas aí diárias para sobreviver, né? Então começa por aí. Eu sou uma pessoa de luta, uma pessoa de guerra nesse sentido, né? Uma pessoa que está na batalha contra todas as injustiças, preconceitos, opressões, discriminações, minhas e de outros também. Não olho só para o meu próprio umbigo, né? Sou vegano desde os meus 13 anos de idade. Com 13 anos eu olhei para os animais e eu falei, por que a gente mata os animais para satisfazer os nossos prazeres e desejos? Com 13 anos eu criei essa consciência. E desde então eu não consumo mais nada de origem animal. Ou seja, eu tô olhando para outras lutas, outras causas, né? E onde tiver briga para comprar, eu tô lá comprando, né? Então,
pensando na revolução política, social, econômica do nosso país, na transformação, que é uma palavra que eu usei muito aqui hoje, né, na transformação social que a gente precisa para o nosso país e que tem que ser muito profunda, tem que ser estrutural, né, não são coisas superficiais que precisam ser mudadas. Esse país tem coisas muito enraizadas para serem transformadas, para serem mudadas, né, porque todas as mudanças que a gente teve no nosso país sempre foram feitas pelo alto, ou seja, pelas classes dominantes, articulações entre as elites, não com a participação direta do povo. O povo participou, mas não foi isso que transformou, tá ligado? Então a gente tem uma proclamação de independência, mas a monarquia e a escravidão continuam. Aí a gente tem a abolição da escravidão, mas a monarquia continua. Aí a gente tem a Não, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu quero ouvir, depois lá no final eu vou falar. Mas só para não deixar criar ruído, tá certo o que o Thiago tá falando, porém, isso não pode ser resumido a o brasileiro é pacífico ou o brasileiro é passivo, tá? Eu costumo dizer que nós não tivemos sequer uma revolução burguesa no Brasil. A gente teve uma transição burguesa. Isso não significa que não teve luta, tá, gente? Nós vamos ter dezenas, centenas de lutas coloniais, revoltas anticoloniais, então no período colonial. Nós vamos ter muita luta na Primeira República, né, na chamada República da Espada, depois na República conhecida como República do Café com Leite. Nós vamos ter muita luta, muita luta. Tudo que a gente tem no Brasil de direito dos trabalhadores foi conquistado com muita luta dos trabalhadores organizados. Então, o Thiago está certo, mas ouvir isso que o Thiago está falando não pode nos levar a crer que a classe trabalhadora brasileira nunca lutou, tá? Não, sempre teve muita luta. A nossa história, desde a colonização até hoje, é uma história de luta da classe trabalhadora, tá? E o pouco que a gente tem, tá, de direito, foi conquistado através dessas lutas. Então a luta muda a vida, a luta produz resultado, né? A galera gosta muito de dizer que o Getúlio Vargas fez as leis trabalhistas. Não. Ele fez num momento onde o povo se organizava para exigir. Então, isso que ele está falando, que eu estava falando dessa questão da luta, né? O que ele está dizendo, assim, a luta é uma coisa muito mais próxima de nós do que o que a Monja Cohen está dizendo. Quando ela diz assim, coisas bonitas e tal, para ela a luta é uma coisa separada, é uma coisa que talvez fez parte da vida dela por um tempo, assim, entendeu? Mas eu acho que essa luta que ele está dizendo, que é da onde vem as mudanças mesmo, eu acho que essa luta vem realmente do povo da base, né? Vamos dizer assim, a gente está numa pirâmide, da base da pirâmide. E eu acho que a função de pessoas da classe social da Monja, acho que ela é meio rica, assim, sabe? Mas classe média, nós mesmo, eu acho que a nossa função é ficar muito esperto com o que está acontecendo com a galera da base. Porque, gente, nós somos primeiro que começa a rebarbar, né? É uma coisa assim, não tem lógica os de cima fuderem tantos de baixo, gente. Acaba, ó, vira, todo mundo se fode. Então, eu acho que essa coisa também, que eu acho que essa galera, talvez, que passou pela ditadura tal, talvez eu acho que eles têm uma coisa no passado, assim, ó, a luta foi no passado, sabe assim? Então ele se antecipa a uma luta que já existia. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então não foi Vargas que garantiu as leis trabalhistas, foram as lutas dos trabalhadores. Estamos falando do Brasil, de dezenas de revoltas anticoloniais, de revoltas separatistas, de revoltas da classe trabalhadora. Tá? Então, só esse adendo que eu queria fazer aqui, antes de deixar o Thiago concluir aqui essa parte da fala dele. Proclamação da República, mas não tem reforma agrária e o racismo continua e esse povo negro vai para as favelas, para os morros, para as periferias e vai ser exterminado pelas polícias. Então isso é o nosso país. As mudanças sempre aconteceram de forma superficial, por cima, sem mexer na estrutura. Quem pode mexer na estrutura? É o povo. É esse povo que vai entender essa história, vai olhar para tudo isso e falar assim, mano, nada muda para nós nunca. Esse é um ponto importante. Quando ele fala só o povo pode mexer na estrutura, a gente tá falando aí do conceito de revolução, tá, gente? Revolução não é alternância no poder. Revolução é quando
há uma troca de classe social no poder. Portanto, uma revolução ela não pode acontecer a partir de uma eleição, a partir de uma transição pacífica. Por quê? Porque a classe que está no poder, ela não sai do poder, a não ser que ela seja obrigada a fazer isso. Sabe aquilo que a gente repete aqui, sempre que volta nesse assunto da revolução? Ora, não vai acontecer da classe trabalhadora se organizar, conseguir um estofo político a fim de disputar o poder, e aí a classe dominante, a burguesia que hoje está no poder, vai dizer, não, beleza, vocês ganharam, acho que vocês estão mais bem organizados, hoje vocês são maioria, né? Então a gente está saindo, tá aqui a chave do palácio, né? Que nem diz o tio João lá, o melhor banheiro no final do corredor à esquerda, e a gente está saindo, vocês podem governar agora. Isso não existe. Isso não existe. Em toda a história da humanidade, sempre que houve uma substituição de uma classe por outra... Gente, o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Ele é o homem mais rico da história do mundo. Ele é o homem mais rico do mundo. Ele não foi lá e ceifou o dinheiro do USAID que matou mais de milhares de crianças. Não vou saber o número agora, não vou falar besteira, mas milhares de crianças das partes mais pobres do mundo. Você acha que esse povo vai entregar o poder, falando assim, sabe, vão entregar, falar assim, não, gente, toma conta vocês mesmo, a melhor, a democracia, né, vamos deixar o povo falar, vamos, né, não vamos pegar tanto dinheiro não, vamos distribuir legal, vamos pagar bem a galera e tal. Não vai, gente. Se o cara que é mais rico do mundo, ele pode comprar o mundo, tá matando crianças das partes mais pobres do mundo, para poder conseguir liberação de imposto, né? Deixar livre de imposto bilionários que nem ele. Vocês acham que esse povo tem conversa com esse povo? Vocês acham que tem racionalização com esse povo? Sinceramente, a gente fica vendo essas pessoas, a gente vê elas muito como empresárias, não sei o quê, e não vê elas como bandidas, que é o que elas são. Por outra no poder, isso aconteceu via processo revolucionário. Tá? Que difere de um golpe de Estado. Por quê? O processo revolucionário ele é chancelado pela classe trabalhadora organizada. Não é o caso do golpe de Estado. O golpe de Estado é um grupo político que reúne poder para destituir outro grupo político ao arrepio da lei estabelecida. Tá? Por exemplo, no Brasil, 64, não teve uma revolução ali, como os militares gostam de sustentar. Não teve uma revolução. Por quê? Porque a classe no poder continuou sendo a mesma. Continuou sendo a burguesia no poder antes e depois de 64. O que aconteceu ali foi uma disputa entre frações da burguesia, onde um grupo político reuniu força o suficiente para assumir o poder, ao arrepio da lei. Então não é uma revolução. Revolução é o que a gente teve na Rússia, onde houve a queda da monarquia, né, do czarismo, e a ascensão dos trabalhadores organizados. Então há uma mudança de classe social, controle da sociedade, tá? Um processo revolucionário. E vamos para cima de transformar isso. E quando a gente vai para cima de transformar isso, essa elite que está no poder há 500 anos, porque são as mesmas famílias no poder desde 1500, essas pessoas não vão deixar o poder por livre e espontânea vontade. A gente não vai chegar neles e falar assim, ó, cansamos dessas famílias no poder, a gente quer que a gente esteja no poder diretamente, não indiretamente, votando a cada 4 anos e achando que isso está mudando alguma coisa. A gente está ali elegendo os antigos aristocratas. Essa é a verdade. A gente tem uma democracia, a gente tem uma república. Como eu acabei de falar, são as mesmas famílias no poder há 500 anos. Tá ligado? Eles perpetuam no poder eleição após eleição. Isso em todas as regiões do Brasil. Tá ligado? O governador aqui do Rio vem de uma família que está no poder há 200 anos. O governador de São Paulo. Tá ligado? Porque muita gente fala, isso é no Nordeste. Não, isso é em todo lugar, é no Brasil inteiro. Tá ligado? O nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Boa. Só vou sublinhar também. Sempre se fala muito em coronelismo e se associa isso ao Nordeste. Sabe? Isso, inclusive, é um tipo de xenofobia. Tá? Porque essa prática clientelista histórica, ela é nacional, tá, gente? É nacional. A cidade que eu vivo aqui é a mesma família que está no poder desde os anos 60. Começou a ascender no poder. Primeiro com o pai,
pouco o filho, que deve estar agora no 5º mandato de prefeito, mas faça um exame na sua consciência e na sua região. Isso é o normal no Brasil inteiro. Então, quando se associa isso apenas ao Nordeste, a gente está sendo apenas preconceituoso, tá? Porque isso é um fenômeno do capitalismo, não só do Brasil, mas do capitalismo como um todo. Tá há décadas a família Alckmin no poder no estado de São Paulo e por aí vai, né? Quase todos os presidentes do Brasil, eles têm essa trajetória. O que eu quero dizer? Vocês sabem, eu vou dar um outro dado que eu acho que as pessoas não lembram disso, nunca se atentaram a isso. Todos os presidentes militar do Brasil têm em comum uma coisa: estudaram no Colégio Militar de Porto Alegre. Todos estudaram no Colégio Militar de Porto Alegre, tá? Só um dado aqui que eu lembrei agora. A gente não vai tirar essas pessoas do poder, nem por voto e nem pedindo por favor. Tá ligado? Como que vai se Não tirar? vai tirar com voto? Oi? Não vai tirar com voto? Até hoje não tirou, né? E o que você propõe? Então, o que eu proponho? Chegar lá armado? Bom, Mas aí você rompe com a democracia, que é o que mais, a coisa mais... que democracia? Bom, essa que dá pra você falar isso? Não. Desculpe. É só na democracia que pode ter essa conversa aqui, meu bem. Se não fosse uma democracia, Mas só não podia isso. ter essa conversa. Você podia... Você tá tendo essa conversa aí porque olha o ambiente que você tá. Olha o ambiente que você tá. Eu tenho certeza a fala que o Chavoso vai fazer agora. Porque a democracia, gente, ela é uma realidade, porém ela é uma realidade para poucos. Para poucos. A democracia burguesa é uma democracia para a burguesia que contempla, não é democrático, mas contempla essa democracia, porque isso é uma democracia para a burguesia. Quem tem acesso ao poder na democracia burguesa são os burgueses. Isso não quer dizer que todo político é um burguês. Não, o político é um funcionário do burguês. Porém, essa democracia burguesa, onde os burgueses vivem em um ambiente democrático, ela contempla a pequena burguesia. Que é esse ambiente que a gente está assistindo aqui. Isso é que é o ambiente que, na minha vida adulta, depois de que eu me formei e tal, que eu frequento. Eu acho que é o ambiente que eu frequento hoje. E é exatamente isso que ele está falando. Não é porque eu frequento lugares onde o debate acontece, porque eu fui para a faculdade, que isso acontece sei lá, nos bairros de periferia. Acho que não acontece. E eu acho que as pessoas dessa classe social não conseguem ter a empatia para entender isso. Que essas pessoas não vivem uma democracia hoje. Elas não têm direito, a polícia pode fazer o que quiser, mata, não sei o que. Isso aí não tem direito à segurança. Cara, não tem direito à dignidade de ganhar um salário decente, não tem direito a porra nenhuma. No Brasil, isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, no Brasil você precisa ter dinheiro para você ter direito. Certo? De você morar, por exemplo, num bairro seguro, de você ter um carro blindado, de você, entendeu? Para ter segurança, que é um direito básico, você tem que ter dinheiro. Transporte, para ter transporte decente, tem que ter dinheiro, você tem que comprar um carro. Ou você vai ter que andar de táxi, de Uber, sei lá. Então, eu acho que tem uma coisa que fica difícil para essas pessoas entenderem, sabe? E eu acho também que, por exemplo, alguém como a Elisa Lucinda, que, claro, passou pela ditadura, e é óbvio que na ditadura nem esse espaço poderia existir, o que ela está dizendo é, a gente lutou e agora esse espaço pode existir. E na minha visão, o que o Chavoso está falando é, beleza, agora vamos expandir para outros espaços também. Tem outros espaços que não foram contemplados com isso. Né? Isso é um ambiente essencialmente pequeno burguês. Essa pequena burguesia, ela está apartada do poder na democracia burguesa. Porque ela é uma democracia apenas para a burguesia. Mas ela é contemplada. Em que sentido? A pequena burguesia, ela vê coisas que não são existentes para a maior parte da população proletarizada. Por exemplo, na pequena burguesia, você tem acesso à justiça burguesa,
Você tem a polícia burguesa do seu lado, ela existe para te defender. Você tem espaços de convivência e de discussão pública preservados, como esse que eles estão aqui. Mas isso são espaços pequenos burgueses. Por quê? Porque para a maior parte da população, a classe trabalhadora, você não tem a justiça da maneira que você tem na pequena burguesia e na burguesia. Você não tem esses espaços de discussão. Você não tem garantias constitucionais. Você tem apenas o direito de votar na eleição. Mas você não tem saneamento básico, você não tem escola, você não tem... A polícia, quando você não faz parte da burguesia ou da pequena burguesia, te vê como uma ameaça. A polícia existe para defender a propriedade. Se você é pobre, você não tem propriedade. Não tendo, você pode querer ter a do outro. Então você é, no mínimo, uma ameaça em potencial. Então veja, não é democracia para a maior parte das pessoas. Nunca. Nunca. Ela é uma democracia para a burguesia que contempla a pequena burguesia. Não nos espaços de poder, mas naquilo, né, que sustenta a mentira da democracia burguesa. Que todo mundo é igual, tem os mesmos direitos, que a justiça é igual para todo mundo, etc. Nisso, a pequena burguesia se sente contemplada. Ela tem espaços de discussão. Ela tem direitos. Tá? Por que é tão óbvio para o Chavoso que não existe democracia? Porque essa é a realidade que ele viveu e que vive ainda. Então ele sabe muito bem que aquele espaço de discussão ali é um espaço pequeno burguês. Por quê? Porque a pequena burguesia é contemplada pela democracia burguesa. Ia ser preso. Tá, só isso aqui é a democracia? Beleza, isso aqui importante, legal, a gente pode chegar, pode falar. Agora, isso é muito pouco. Tá ligado? Isso não é o mundo ideal, né? Porque quando a gente vai olhar para as coisas mais importantes, necessárias, fundamentais, a gente não tem democracia, né? Por exemplo, nos vários problemas que eu citei aqui, do próprio direito à vida, né? Eu acho que a gente não tem uma democracia num país em que a polícia mata 6 mil pessoas por ano, onde 80% dessas pessoas são pretas e pardas, onde essa população negra, essa juventude... No Brasil, 92% dos assassinatos não são resolvidos. Que direito à vida é esse? Negra não tem direito à vida, né? É uma coisa que você sabe muito bem. O primeiro, eu conheci você através de um vídeo onde você falava sobre apartheid. Você falava assim, né? Se eu sei onde encontrar negro e encontrar branco, é porque existe apartheid. Então, se existe apartheid, não existe democracia, né? Então, a gente vive num país que tem uma apartheid, que tem uma segregação racial, socioeconômica. Como você também apontou, a gente está aqui num ambiente com a maioria branca, num país de maioria negra. Por quê? Não precisa que a lei... Porque isso é um espaço pequeno burguês. ...diga aqui só vai entrar brancos. Mas quando você coloca uma cobrança para que se acesse um espaço, a maioria do nosso povo, negro, pobre, não vai acessar esse espaço. E não só isso. Onde que está acontecendo esse evento? Né? Há uma gentrificação, né? Uma divisão de áreas no espaço geográfico, que é uma coisa que eu insisto aqui, porque para mim não é algo menor. Burguesia e proletariado são separados fisicamente na sociedade. Burguesia e proletariado só convivem quando o proletário está servindo ao burguês. Entende? Então você tem bairros de burguês, condomínios de burguês, espaços, clubes, etc., de burguês. E tem outros espaços pequenos burgueses e você tem outros espaços ainda proletários. Não há sequer a convivência. A convivência maior é entre pequeno burguês e proletário. Por quê? Porque o pequeno burguês é um trabalhador. Ainda que tenha alguns privilégios no sentido de acesso ao consumo, ele é um trabalhador. Agora, burguês e classe trabalhadora não convivem. Os espaços são diferenciados. Quando estão convivendo, é numa relação de subordinação. Esse é um ponto. E por que esse povo é majoritariamente pobre e não tem condição de acessar esses espaços, de acessar as universidades? Pelos problemas estruturais que eu citei. Como que a gente vai mudar aí? Vamos lá, problemas estruturais não se muda através de voto, por quê? Essa suposta democracia, esse sistema político em que a gente vive, essa república liberal, que eu classifico dessa forma, né?
essa república ela é controlada pela burguesia. O sistema político é controlado pelas elites, pelas classes dominantes. Né? Por que a gente fala democracia liberal, democracia burguesa? Porque, historicamente, esse tipo de sistema político ele vai surgir com revoluções burguesas. Né? Quando a gente olha para a Europa, para a Revolução Francesa, para a Revolução Inglesa, né? Estados Unidos, ali a Revolução Americana, são todas revoluções feitas por burgueses com armas em mãos, tirando a antiga nobreza feudal, enfim, do poder. Né? Boa. Vou também sublinhar. A galera sempre fala da revolução que nós estamos defendendo. E esquece que a democracia burguesa se estabeleceu a partir de processos revolucionários altamente violentos. Tá? Sabe? Então, tipo assim, olha, quando a burguesia precisou pegar em armas para destituir a nobreza do poder, ok, que bonito. Né? Teve uma fase da Revolução Francesa conhecida como a fase do terror, né? Onde eles literalmente arrancavam a cabeça das pessoas em praça pública. Tá? Mas tudo certo. É isso, a gente sabe que o ser humano, né, gente, se abre essa porteira aí do sangue, dessa coisa, meu Deus do céu, vira uma zona, né? Realmente, né, quando a gente estuda história, essa época aí na França, quando eles, né, guilhotinaram lá os reis e tal, não sei o quê, assim, começa a ter uma sede de sangue, né? O ser humano, a gente se contagia muito, né? Esse negócio da gente ser individual, a gente tem, claro, um lado individual, mas a gente né? As ideias se contagiam, a gente se contagia o tempo inteiro. Então, e assim, realmente é muito perigoso você mexer nisso, você colocar água nessa fogueira aí, né? Água não. Fogo nessa fogueira. Oh, gente, TDAH desgraçado. Tudo certo. Era uma revolução burguesa. Agora, quando a gente fala em processo revolucionário, né? Aí parece um sacrilégio. Tá? É bom o Thiago lembrar esse ponto também. Os Estados Unidos vai ter uma abolição da escravidão com a Guerra Civil. França, Revolução Francesa, para tirar lá os reis do poder, são guilhotinados. Então a burguesia, com armas, fez revoluções, trouxe essa suposta democracia, onde só eles ganham sempre, e hoje eles querem que tudo se mantenha dessa forma. E só eles ganham sempre, sabe por quê, gente? Primeiro, que o voto não é livre. O voto não é livre. Você não é livre para votar. Por quê? Porque a força da grana faz com que aqueles candidatos que têm grana sejam percebidos, sejam vistos. Enquanto que aqueles que não têm grana sequer participam de verdade do processo. Gente, nos Estados Unidos tem até um valor, né? Ó, deputado é tanto, senador é tanto, tem. Os partidos revolucionários são apartados do processo. Não tem tempo de TV, não tem financiamento público, não precisam ser chamados para os debates. E aí você tem uma cláusula de barreira, você tem um quociente eleitoral mínimo para conseguir eleger parlamentar, que inviabiliza qualquer partido revolucionário. Tá? Então tem, primeiro ponto, a força da grana faz com que só quem tem grana apareça na eleição. Gente, eleição burguesa é dinheiro. Dinheiro. Tá? É 80% dinheiro, 20% o resto. É dinheiro. Então começa aí. Gente, o Trump, se não fosse o Elon Musk comprar com quase 300 milhões de dólares a eleição do Trump, eu não sei se ele tinha ganhado não, tá? E o corte. Segundo, o Partido Revolucionário não disputa. Quanto mais escancaradamente revolucionário é o partido, mais ele vai ficar apartado da disputa. Entenderam? E quando alguém consegue burlar este sistema, porque existem mediações democrático-burguesas, e começa a disputar esferas de poder, o próprio sistema cospe essa pessoa. Como, por exemplo, está fazendo agora com o Glauber Braga. Qual o crime do Glauber Braga? Para ele estar na iminência de uma cassação. Ter feito um carinho na bunda de um NPC, do MBL, que foi no local de trabalho do Glauber, ofender a mãe dele que estava doente no hospital e que acabou morrendo depois. Sendo que no Congresso Nacional a gente tem assassino, a gente tem traficante, a gente tem bandido de toda sorte, corrupto de toda sorte. Qual é o crime do Glauber? Por que que ele está correndo risco? Pensa, o cara que mandou matar a Marielle foi salvo por vários dos seus colegas na hora de decidir. Por que que o Glauber está sendo caçado? Tá entendendo? A democracia burguesa ela expulsa todos aqueles fora da curva, que não estão afim de aceitar
os ditames da democracia burguesa. Por quê? Porque não é democrático, tá? É democrático para a burguesia. Porque para o resto é uma ditadura, que no máximo vai contemplar parte da pequena burguesia. Não coloca essa pequena burguesia em situação de disputar o poder, mas pelo menos utiliza essa pequena burguesia dentro das mediações democrático-burguesas para reforçar a ideologia de que existe democracia, de que existe liberdade. É tudo uma farsa. E a gente não pode propor fazer o mesmo que eles fizeram agora contra eles. Então, esse sistema político, como eu disse, ele é formado, ele é fundado, inaugurado pela burguesia, né? O nosso país, ele não passou por uma revolução, né? Mas ele passou por um golpe em 1889, que foi a proclamação da República, né? Então, militares e escravocratas se unem, né, para derrubar a família imperial, porque eles não queriam nem que a escravidão fosse abolida e nem que se fizesse reforma agrária. Então, a República Brasileira, ela surge assim, a partir de um golpe militar dos latifundiários, das elites rurais, agrárias, escravocratas, que vão se perpetuar no poder até hoje. Na sequência, a gente, enfim, puxando para a história, né, vai começar ali, República Velha, coronelismo, né, tudo isso são o quê? São aquelas mesmas famílias escravocratas se perpetuando no poder, e isso vai até os dias de hoje. Como que a gente vai transformar isso? Por isso que a minha luta é totalmente feita pela base, tá ligado? Eu palestro, como eu falei para vocês antes, presídio, escola pública, cursinho popular, né, lá em São Paulo, Fundação Casa, aqui no Rio Adegase, né, para jovens cumprindo medida socioeducativa. Eu não palestro em escola particular, palestro em universidade muito raramente, tá ligado? Palestro geralmente em universidade quando é em outros estados, porque eu ganho uma viagem de graça, né? Me bancaram para estar aqui, eu não ia recusar, né? Mas a minha preferência sempre vai ser para palestrar pro povo. Por quê? Não que vocês não sejam povo, eu digo o povo mais pobre, o povo que tá nas periferias, porque é desse povo que vai sair a transformação social, tá ligado? Não é de elites, de políticos ricos, de famílias que estão no poder há décadas, seja de esquerda ou de direita, porque eles estão em ambos os lados, e junto com esse povo, conscientizando, trocando, politizando, organizando e mostrando para esse povo que a gente precisa ir lá e tomar o poder, né? Mas tem uma outra coisa também. É muito boa o corte, muito boa a fala do Thiago. Mas tem uma coisa que eu acho que o Thiago tem que tomar cuidado. E eu não sei se ele tá ligado nisso, ou se ele concorda comigo. Mas também é importante a gente fazer a pequena burguesia se enxergar como classe trabalhadora. Eu acho que a gente não deve antagonizar a pequena burguesia. A gente deve fazer o bom debate, no sentido de fazer a pequena burguesia se perceber enquanto classe trabalhadora. Uma das coisas que ferra o nosso rolê é aquele dono da padariazinha, da lojinha, do mercadinho, da oficina mecânica, que se acha capitalista. Porque aí quando a gente fala em burguesia, eles acham que a gente está falando deles. Mas não. Isso é gente que... Eu concordo muito com o Humberto, porque, querendo ou não, a pequena burguesia, que é quem? É quem tem um emprego bom, é quem... sei lá, um juiz, sabe, assim, pequena burguesia. É a burguesia, que são os chefões, os donos da coisa toda, e tem a pequena burguesia e tem os pobres. Quer dizer, né, estamos simplificando aqui o negócio. A pequena burguesia, ela tem acesso a, por exemplo, a comunicação, a meios de comunicação. Eu acho que a pequena burguesia, ela tem um acesso que pode ajudar muito nesse processo. E eu acho que se essa pequena burguesia estiver contra um processo supostamente revolucionário que viria, supostamente, da classe trabalhadora, eu acho que se essa galera não topa, eles colam no Rio e Bolsonaro. Entendeu? Então, eu acho que não dá para não contar com a pequena burguesia, porque dentro dos trabalhadores é a pequena burguesia que tem mais poder, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu na época lembra da pandemia, quando estava tendo aquelas manifestações nos Estados Unidos por causa da morte do George Floyd? E aí a polícia começou a derrubar, desceu o borralho, né? Porque tinha muito preto nas manifestações. Claro, era uma manifestação que estava manifestando contra uma injustiça racial. E aí a polícia começou a descer o borralho, começou a prender muita gente. O que os estudantes, os jovens, os brancos, que fazem parte dessa pequena burguesia, o que eles fizeram? Pensaram, gente, faziam em volta, assim, eles ficavam em volta da manifestação, e se a polícia se aproximasse ou qualquer coisa assim, eles faziam um cordão na frente dos pretos. Olha que loucura, entendeu? Então, simbolicamente, esse cordão, quem está
Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tô aqui, tô na minha casa, eu tenho água, eu tenho café, eu tenho comida, tá tranquilo, assim, eu não tenho dinheiro sobrando de jeito nenhum, né, gente, também, porque eu sou comediante mulher, né, não vai dinheiro. Se eu ficar sem ganhar dinheiro, 000, eu tenho 3 meses de vida ainda, entendeu? Eu acho que tem gente que não tem nem um mês de vida, né, nem uma semana de vida. Então, assim, quer dizer, né, tenho essa tranquilidade. Eu tenho a tranquilidade de sentar a bunda aqui, estudar o que está acontecendo no mundo, criar uma maneira, estudar o YouTube para criar uma maneira de entregar esse material de forma que chegue nas pessoas. Entende? Tipo assim, eu tenho esse tempo. Estou me colocando aqui na pequena burguesia de alegre que sou, né, gente? Porque não sei se sou, não, mas digo, né, vocês estão entendendo o exemplo, né? Se não entenderem, me perguntem, por favor. Então, assim, por exemplo, eu posso ajudar a propagar essas ideias. Por exemplo, talvez o cara que está trabalhando, por exemplo, outro exemplo, Paulo Galo, admiro demais. Outra pessoa inteligentíssima, que o Chavoso da USP é gênio, o Paulo Galo é gênio também, tá? Inteligentíssimos, assim, eles são pessoas que eu tenho certeza que são neurodivergentes, tenho certeza que são altas habilidades, esse trem assim, né? O Paulo Galo, ele fez aquela manifestação lá naquela estátua horrorosa do Barba Gato, que ele e o outro lá, o galera pôs fogo. A esposa dele foi presa. Não só ele que foi preso, não. Ele ficou um bom tempo preso. A esposa dele foi presa também. Para você ver o custo dessas pessoas. O custo para elas, que é de se manifestar, de fazer não sei o quê. Vamos dizer que fosse eu. Vamos dizer que eu fosse lá e na casa de não sei o quê. Podia até que eles me mandassem para prisão, mas não ia mandar meu marido, né? Entendeu? Tipo assim, como assim, com o pobre você pode fazer qualquer coisa, não tem lei, gente, não tem. Não é isso, vamos seguir. E é classe trabalhadora. Então, eu também tenho esse papel aqui, de fazer aquilo que se entende como classe média, se perceber enquanto classe trabalhadora. É lógico que tem um recorte aí, é uma franja de classe. Né? Classes sociais só tem 2. Mas nós temos divisões internas dessas classes, que são as franjas de classe. No caso, a pequena burguesia. A pequena burguesia ela é contemplada pela democracia burguesa, embora ela não participe. A pequena burguesia tem acesso a consumo. Então... Por exemplo, eu vou me colocar aqui nessa pequena burguesia. Hoje eu digo assim, né? Hoje na minha vida, teve uma parte da minha vida adulta que eu passei muito perrengue quando estava estudando, tal, que eu trabalhava, estudava, etc. E hoje, vamos dizer assim, eu tenho acesso, por exemplo, eu não tenho medo de um policial. Um pouquinho só, né? Mas assim, sabe, entende? Tipo, eu não vejo um policial e eu imediatamente falo assim, fudeu. Por exemplo. Aliás, quando eu era adolescente, eu já fui pega com coisas que eu estava vendendo, coisas, vamos dizer assim, ilegais. E eu fui pega 2 vezes e eu conversei com o cara e o policial me liberou. E ele estava certo de me liberar, porque aquilo era coisa de criança, era coisa de adolescente, besta, não sei o quê. Ele poderia ter acabado com a minha vida ali. Agora, se eu fosse uma garota preta, será que eu teria conseguido? Entende? Então, assim, eu tenho acesso, por exemplo, a que ele está falando de comprar, tenho acesso a comprar as coisas. Claro que eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho o suficiente hoje, assim, para eu estar bem. Eu estou bem, tranquila. Claro que tem coisa que eu quero comprar, custa um pouco mais de dinheiro, que às vezes não tem agora, mas eu posso esperar, tá de boa, entende? Tenho roupa, tenho tudo, tá tudo bem. Computador bom, essas coisas, né? Então, é disso que eu acho que ele está falando. E eu acho que a gente ter essa consciência é muito importante. Muito importante, porque eu te digo, se a pequena burguesia decide levar a classe trabalhadora com ela, porra, eu posso ser ingênua, mas eu acho que tem muitas artistas, muitos comunicadores, muitos professores que são, sabe? Se bem que professor no Brasil, acho que não é pequena burguesia, não, né? Professor de universidade grande, né? Acho que o professor que mais ganha dinheiro no Brasil hoje são os youtubers, tá? Que o YouTube paga em dólar, pelo menos. Então tem um cara a vida de uma maneira diferente. A carência material não é uma emergência para a pequena burguesia, mas a pequena burguesia não tem poder político.
Ela não dá as cartas nesse jogo. Ela é refém. Eu acho que tem poder cultural, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a pequena burguesia tem poder, um pouco de poder cultural. Né? Eu tô iludida, gente? Me falem. Tem desse jogo. E muitas vezes ela serve como fiel da balança. Por quê? Porque ela ajuda a influenciar a classe trabalhadora proletarizada. Por quê? Porque ela convive no mesmo espaço. Lembra que há pouco tempo eu estava dizendo, a classe burguesa não convive com a classe proletária, a não ser numa relação de subordinação. A pequena burguesia, muitas vezes, convive. Então, é verdade isso que ele está falando. Por exemplo, eu sou de Mato Grosso, né, gente? Mudei para São Paulo, fui trabalhar tal. Então, eu trabalhei de garçom, trabalhei muito tempo em restaurante e tal. Porque restaurante tem horários flexíveis para quem estuda. Para mim era melhor. Acabei trabalhando em restaurante. Então, às vezes, eu fazia uns eventos como garçonete, que era só. Era um evento de um dia, uma festa, que você fica lá servindo os ricos, entendeu? E aí, eu fiz algumas dessas festas, porque, né, você entra, né, começa a trabalhar no restaurante, conhece um, conhece o outro, tá precisando ali, tá precisando aqui, você acaba, né? Então, gente, eu fui garçonete de umas festas, assim, gente, nos lugares, até de casa, de jantar em casa, em apartamento, assim, da pessoa mesmo, que tinha lá 2 casais, o casal chama mais 2 casais pra jantar, e aí contrata um chefe, o caralho, dinheiro pra caralho. Aí tem garçom, então, a galera tem acesso a umas coisas, eles têm um tipo de vida, que se você nunca viu, é muito difícil você entender que o dinheiro traz felicidade, sim. Não, entende o que eu quero dizer? Eu não imaginava a distância da nossa vida. Claro que você imagina, tem gente rica, tem gente não sei o quê, mas você entende? A vida, o dia a dia dessas pessoas é completamente diferente, é outro mundo. E pro pobre, o pequeno burguês é o rico. E aí, aquela história de superação que fez aquela pessoa se transformar num pequeno burguês serve para ideologia. Isso. Porque aí aquela pessoa pobre vai acreditar, porra, eu posso ficar rico, que nem o fulano. O fulano não é rico, o fulano é só um pequeno burguês. O fulano sequer é dono do próprio destino. Sequer está convidado a participar da democracia burguesa. Vou dar um exemplo meu mesmo. Por exemplo, eu, né, vim, né, de Mato Grosso, né, família tinha dinheiro, tal, não sei o quê, etc, etc. Aí eu mudei para São Paulo, aí eu consegui entrar na USP, eu me formei na USP, aí nisso depois eu comecei a fazer comédia, e graças a Deus deu certo, e eu tive fiz programa de TV, fiz várias coisas assim, sabe, que me fizeram realmente sair, né, daquele lugar de pobre e ir, vamos dizer assim, para uma pequena burguesia, mas acho que eu nunca tive tanto dinheiro para pequena burguesia, mas eu acho que eu estou falando assim da grana cultural, né? Do valor, né? Cultural. E assim, por mais que a minha história, tipo assim, eu fale assim, nossa, eu venci, não sei o quê. Sim, realmente, é um esforço que você tem que fazer. Eu sei o que eu ralei também, né? Para que tudo tinha acontecido. Mas, talvez uma pessoa que estava comigo lá em Mato Grosso, fosse uma pessoa pobre e tal, não sei o que, também ela não tivesse as oportunidades e tal, entendeu? E então também eu acho que tem, assim, claro que você tem, eu penso assim, eu me sinto orgulhosa, claro, de conquistar o que eu conquistei, mas eu também tenho o contexto, eu tenho o parâmetro na minha cabeça. Por exemplo, eu estudei a vida inteira em escola particular, meu pai não tinha dinheiro para pagar não, é que meu pai era gogó, né? Meu pai era meio estelionatário. Então ele chegava na escola e falava assim, pega ela aí, depois eu pago. Ou ele pagava o primeiro mês, nunca mais pagava. Todo ano eu tinha que mudar de escola, mas não me tiravam da escola. Agora, se meu pai fosse um homem preto e eu fosse uma menina preta, será que a escola ia cair na conversa dele? Ia deixar ele conversar? Não sei. Entendeu? Então, eu acho que não dá para perder esse prisma também, né? Esse contexto. Porque também eu acho que tem gente que às vezes sai da pobreza, sei lá, e fica muito rico. Tem muitos casos assim, jogador de futebol, sei lá, Neymar, né? Que começa a entrar, eu sou foda, e me esquece, mano, que tem todo um contexto e que eu acho que a pessoa que subiu, ela tem ainda mais responsabilidade, na minha opinião. Ainda mais responsabilidade. Porque ela tá entendendo o que tá acontecendo, né? Então, tem mais responsabilidade de ser porta-voz
daqueles de onde ela veio. Entende a minha pegada? E aí a ideologia burguesa é transmitida por essa correia de transmissão. Ou seja, o pequeno burguês é linha de frente da defesa da ideologia da burguesia. Porque é muito fácil convencer o pequeno burguês que ele é um vencedor no capitalismo. Porque ele comprou um Jeep Compass. Entendeu? Porque... Isso que eu tô te falando. Quando eu comecei a ver as casas desses ricos, o jeito que esses ricos vivem, em resort, em hotel, às vezes trabalhava nesses lugares também, é que você entende. Quando eu falo aqui, eu falei, gente, eu tenho uns 3, 4 meses de vida assim, né? Se eu parar de ganhar dinheiro agora. E eu me sinto muito privilegiada por isso, tá, gente? Hoje, em 2025, isso aqui é uma sorte. Eu sei que eu tô bem na fita. Mas não é um absurdo? 3, 4 meses de vida. Eu não tenho paz. Do tipo assim, sei lá, quebrar uma perna, ficar doente. Se eu não faço vídeo aqui, eu não ganho dinheiro. É uma fonte de renda menos, entendeu? Então, assim, é até um absurdo eu me ver como privilegiada. Entende? Não faz o menor sentido. Porque ele financiou em 20 anos um apartamento de 1 milhão. Porque ele vai para a Disney a cada 5 anos. Porque ele vai para a Argentina todo final de ano. Porque os filhos estudam numa escola particular. Pronto, venci. Desculpa te informar, você não venceu porra nenhuma. Porra nenhuma. Os vencedores é o Lehman, é o Safra, é a família Diniz e tantos outros. Esses são os vencedores dessa porra toda. Você pelo menos tem acesso a consumo. Você vive melhor que a maior parte das pessoas. Mas você não tá jogando esse jogo. Uhum. Você é refém desse jogo. Então, tava falando, eu esqueci de concluir. Então tá, então com a comédia, né, eu ganhei um pouco mais de dinheiro e hoje tô num lugar melhor do que eu tava quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez. Eu não sou dona da minha coisa, por quê? Por exemplo, teve uma pandemia e depois da pandemia, na verdade depois das redes sociais, mas principalmente depois da pandemia, o meu trabalho mudou totalmente. Eu ganhava dinheiro saindo, fazendo show. Eu fazia, às vezes, 2, 3 shows num dia. Ia ali, fazia 10 minutos, ia ali, fazia 15, ia ali, fazia meia hora. Entendeu? Era assim que eu ganhava meu dinheiro. Começou com rede social, isso já mudou, já afetou a comédia. Porque as pessoas estavam ficando mais em casa. Também crise econômica, também, né? As pessoas estavam ficando mais em casa. A pandemia fudeu. Hoje, esse mercado de eu ir fazer show aqui, 10 minutos, ali, acabou. Acabou no mundo inteiro, gente. Eu tava em Nova York, que é a meca da comédia stand-up. E eu vi os maiores clubes de comédia lá sendo fechados. Então, a minha profissão mudou totalmente. Hoje eu dependo do quê? Do YouTube. Eu dependo das redes sociais. Então, eu trabalho, gente, muito mais do que eu... Você entende? E eu trabalho muito editando, eu trabalho estudando essas porra desses algoritmos, entendeu? E se eu não postar, eu tenho que postar todo dia, senão o algoritmo me fode. É uma escravidão, assim, sabe? Tem um lado muito positivo que eu procuro me apegar nele, que é de comunicar com vocês, e estar aqui com vocês, estar junto com vocês, e me sentir menos sozinha, de verdade, porque eu fico falando aqui com vocês ou não, eu vou estar assistindo as mesmas coisas que eu estou assistindo, entendeu? Então, pelo menos aqui com vocês, eu me sinto menos sozinha. Então, assim, eu tanto não sou dona do meu destino, que, assim, eu cedi por um pouquinho com a comédia, e agora eu tô lá de novo, entendeu? Na estaca zero. Entendeu? Então, realmente, eu achar que eu sou dona do meu destino e que eu subi na vida, será? Eu tô melhor do que eu tava antes. Sem dúvida. Mas... E, portanto, aquilo que te faz bem não é o que faz bem pro Lehman, é o que faz bem para a classe trabalhadora. Então, o meu papel aqui também, até porque eu acho que isso aqui comunica muito mais com essa pequena burguesia, ainda, tá? É o espaço que a gente vem construindo. O meu papel aqui também é dizer pro pequeno burguês: você é um trabalhador, meu jovem. Você é a classe trabalhadora, meu caro. Você não pode ter a ideologia da burguesia porque você não é um burguês. Aquilo que é bom para a burguesia não é bom para você. Deixa eu perguntar, o Israel falou uma coisa aqui interessante, ó. Então, o sujeito que é visto como pequeno burguês, mesmo sendo só pobre mesmo, tem alguma responsabilidade? Eu acho que o Israel deve estar falando de... Por exemplo, minha família não, a gente não tinha dinheiro, mas às vezes você tem um capital cultural. Por exemplo, meu tio era formado não sei o quê, minha avó era
advogada, escritora. Então, na minha casa, eu tinha acesso a livro, por exemplo, ainda mais, mesmo sendo pobre, entendeu? Mas eu tinha acesso a livro, por exemplo, tinha um capital cultural. E, por exemplo, eu, mesmo sendo vista como pequeno burguês, por exemplo, vamos dizer para aquele policial da história que eu estava contando, para o policial que me pegou com dorgas, vendendo dorgas. Ali eu fui vista como pequeno burguesa, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu só era pobre mesmo. Mas ainda assim eu tenho essa responsabilidade. Eu acho que é mais difícil para a pessoa entender isso se ela não realmente é. Então, também tem isso. A gente tem que ter esse cuidado, porque eu entendo, Chavoso, né? É normal haver essa desconfiança do playboy, que é o pequeno burguês. Por quê? Porque o playboy goza a vida, né? Tem acesso a consumo. A justiça existe para ele não toma pau da polícia, né? Onde ele vive tem mais infraestrutura, a escola dele é melhor, ele tem opção de lazer, que é negado para a classe trabalhadora mais pobre. E é aquilo que eu falei, como a classe trabalhadora mais pobre só vê no seu cotidiano o playboy, porque o burguês mesmo ele nem sabe, é uma entidade, né? Se ouve falar, é que nem caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Esse é o burguês. Então a referência de burguês acaba sendo o pequeno burguês. E aí você volta o seu ódio contra o pequeno burguês. Mas é importante que a gente não odeie o pequeno burguês. É importante que a gente dispute o pequeno burguês. Cara, não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista. Tava o Humberto Matos, acho que era o Ian Neves também, e o Paulo Galo. E o Paulo Galo trouxe, é uma coisa que ele falou, que aquilo tá na minha cabeça desde sempre, que ele falou a questão da estética. Ele perguntou assim, vocês têm medo de gente como eu? Tipo assim, né, gente que mora na periferia, favela, etc. Que ele tava falando que tem uma estética ali que assusta aqui, não sei o que, não sei o que. E eu acho que ele tem muita razão, que a gente só vai fechar esse gap, a gente só vai unir a pequena burguesia com a classe trabalhadora com o alinhamento dessa estética. Porque a gente tem que se ver na mesma estética, pra gente se identificar. Entendeu? Agora, desde que eu vi essa entrevista deles, eu tenho martelado na minha cabeça o que seria uma estética comum a nós. Principalmente num abismo que é o Brasil, no abismo social que é o Brasil, né? Porque ele é da classe trabalhadora. Embora a gente saiba de toda a dificuldade de fazer isso. Porque, enfim, é a correia de transmissão da ideologia burguesa. A gente estava falando das minhas tatuagens antes, que eu falei da 1917, Revolução Russa, 1804, Revolução Haitiana, Lampião, Maria Bonita, Malcolm X, você falou, né, que seu pai falou que seu pai me comparou com Malcolm X, olha que honra, né? Enfim, então, todas essas pessoas, esses movimentos, essas revoluções, infelizmente precisaram pegar em armas, porque, né, tem a frase do Mao Tse Tung, né, que ele fala assim, a gente quer acabar com a guerra, mas infelizmente para acabar com a guerra se precisa da guerra. A gente quer acabar com as armas, com os fuzis, mas para isso a gente tem que empunhar o fuzil. A Franci, professora de História, falou o seguinte, ela colocou um ponto de interrogação no final, mas eu não vou usar seu ponto de interrogação, te peço permissão para isso. Pode-se fazer uma revolução através da educação, transformando a mentalidade do povo. Então, eu posso falar? Eu tô doida para falar. Fala, Elisa. Vai fazer a transformação pela educação como? Se os ricos vêm e detona, destrói, sucateia toda a educação do povo. Não adianta. Acho que a revolução que você faz, Chavoso, é pela palavra. E eu estou consciente que a gente tem uma democracia frágil, em construção, com vários problemas, mas uma democracia. Eu fiz faculdade numa ditadura. Eu vi meu pai queimando livro numa ditadura. Eu vi os pensadores expulsos como bandidos desse país. Você precisa ouvir essa ancestralidade aqui, que viveu numa ditadura, passou a infância na ditadura. Eu sei exatamente a diferença de uma ditadura para uma democracia. Lutei por ela. Eu tive uma... Não, é bonita a fala dela, tá? É bonita, né? É uma pessoa que tem uma história muito, muito bacana, né? Mas o que aconteceu em 64, tá? É algo que acontece no capitalismo quando a ideologia não dá conta do recado. E quando a burguesia, para satisfazer os seus interesses, ela precisa se desfazer do véu democrático, ou seja, das mediações democrático-burguesas. A gente tem que entender o seguinte, galera. O estabelecimento da burguesia, o passo dominante das revoluções burguesas, contou
necessariamente com a organização do movimento de massas. Você não faz uma revolução sem um movimento de massas. E para apaziguar o pós-revolução, se constituiu isso que eu chamo de mediações democrático-burguesas, que servem para dar esse verniz democrático a essa nova organização da sociedade. Só que essas mediações democrático-burguesas, elas têm um custo para a burguesia, que é conviver, né, com aqueles agentes políticos que surgem dentro deste processo. De tempos em tempos, essa convivência se torna insustentável. Por quê? Porque a burguesia, ela precisa satisfazer os seus interesses sem passar por essas mediações. Aí se estabelecem esses golpes de Estado que nem a gente viu no Brasil em 64. E aí a coisa piora muito para a classe trabalhadora. Porque essas mediações democrático-burguesas, elas são algumas garantias que a burguesia precisou conceder em um momento onde ela se constituía como classe dominante e tinha um movimento de massas a seu favor que contava com a adesão do povo. Então eu entendo a fala aqui. Por quê? Porque quando esses momentos acontecem, a vida fica muito pior pra gente, que é a classe trabalhadora. Muito pior. Mas não quer dizer que antes era democracia e agora é ditadura. Não. Antes se tinha uma ditadura velada, depois se teve uma ditadura escancarada. É só isso que mudou. A ditadura de 64, ela fez com que aquilo que contemplava a pequena burguesia deixasse de contemplar. Percebem o que eu estou querendo dizer? Tô dizendo que, olha, a democracia burguesa contempla a Então, é por isso que a galera também se sente um pouco traída, né? Por essa pequena burguesia no Brasil. Porque quando bateu na bunda deles, eles revolucionaram. E agora que não tá batendo na bunda dele, tá batendo, né? Então, tem essa traição de classe que tem que ser consertada também. a pequena burguesia, embora ela não faça parte. Na ditadura escancarada, não essa ditadura velada, que é a ditadura da burguesia ou democracia liberal, na ditadura escancarada, essa pequena burguesia ela perde os direitos que ela tem enquanto setor social contemplado pela democracia burguesa. Então, assim, ela tem razão de falar que, olha, a vida piora muito nesse sentido. A gente não consegue nem os espaços de luta que nós já temos e que são tão frágeis e tão fracos. Mas o papo do Chavoso vai para além disso. Porque a questão, eu queria deixar isso para o final, mas eu não aguento. A questão é, ele classifica como um pacifista. Certeza. Eu não quero pegar em armas. Não é esse meu papel. Não é isso que eu vislumbro. O ideal seria que a gente constituísse um movimento de massas. Vamos pensar, vamos idealizar bastante aqui, né? Seria legal que a gente construísse um movimento de massas, né, que o comunismo ficasse na boca do povo, fosse pop, e que a gente elegesse um presidente comunista. Já pensou? Porra, fizeram isso no Chile, né? Programa comunista, abertamente, socialista, etc, etc. Aí elege o Rui Costa Pimenta do PC. Porra, que massa! Aí a gente chega no poder e começa a implementar as mudanças. E tudo certo, a gente transita, né, em direção ao comunismo a partir da via democrático-burguesa. Olha que maravilha, gente. Mas sabe o que acontece? Sabe o que a prática nos diz? A prática diz que, primeiro, a chance disso acontecer é quase zero. Porque só vai ter grana, estrutura, partido, só vai estar autorizado a participar do processo de verdade quem já faz parte da democracia burguesa, os ditos partidos da ordem. Então só aí você já elimina quase que 100% a chance de acontecer isso. Mas vamos supor que por um milagre, né, se consiga, mesmo assim, se consiga. Né? É praticamente um milagre. O que a gente tem de experiência histórica nesse sentido? A burguesia aceita transformações radicais nas estruturas da sociedade. O caso mais clássico é o do Salvador Allende no Chile, mas não vamos longe, gente. O que aconteceu no Brasil em 64?
João Goulart sequer era comunista. Era um latifundiário, um trabalhista que nem era um trabalhista radical como o Brizola. E o que o João Goulart estava propondo? Uma reforma agrária, uma reforma institucional, uma reforma educacional, ou seja, as reformas de base para alterar problemas estruturais brasileiros, para que a gente superasse esses problemas. O que aconteceu com o João Goulart? Tá entendendo? Eu não preciso nem falar de um socialista mesmo, que é o que reivindicava o Salvador Allende ali no Chile. Os caras literalmente bombardearam o palácio com ele dentro, gente. Isso não é uma exceção, isso é a regra. Os caras estavam organizando um golpe de Estado aqui em 61, a ideia era bombardear o Brizola dentro do palácio em Porto Alegre também. E só não fizeram isso porque o Brizola conseguiu a adesão do Terceiro Exército e aí podia sair do controle. O que eu tô querendo dizer? A luta armada, a revolução armada, ela não é causa. Ela sequer é o que a gente quer. Eu preferiria 1 milhão de vezes que a gente ganhasse uma eleição e fizesse as reformas necessárias. A luta armada para os comunistas, ela não é ação, ela é reação. Quem pega em armas contra o projeto comunista são os burgueses, gente. Não somos nós. É a burguesia que pega em armas contra a gente. Não somos nós que pregamos a luta armada. Nós não pregamos a luta armada. A luta armada acaba sendo a única coisa possível para levar adiante a revolução. Por quê? Porque a burguesia é que pega em armas contra a gente. É isso que tem que ficar claro. Ninguém quer. Eu desconheço um comunista que... Porque se você tem... Gente, eu digo mais. Hoje em dia, uma coisa que eu até quis trazer esse vídeo, é essa questão mesmo de falar de pegar em armas, né? Porque eu também, obviamente, que sou uma pacifista, obviamente, mas eu acho que só falar de pegar em armas, começar, Chavuz da USP, tem quase 500 mil de seguidores no canal dele. O Humberto também tem lá, 250 mil. Vocês começam a falar de revolução armada, vai botar um medo nos ricos, entendeu? Que pode ser até que a gente consiga algumas melhorias, entendeu? Então eu acho importante falar sobre isso. Tudo que ele está falando é totalmente a verdade, né? Então, eu não sei se... a luta armada agora, né, não tem nem como, né? Não tem uma organização para isso. Mas eu acho que falar disso bota medo numa galera que eu acho legal, pô. Tem fetiche nisso? Me desculpe, você tá errado. Você tá indo pro caminho errado. Não, você não entendeu porra nenhuma. Não é sobre arma. E arma é sobre morte. É sobre liberdade. Comunismo é sobre liberdade. Então, o que acontece em 100% das vezes é, olha, chega num ponto que para você continuar avançando, você tem que se armar. Por quê? Porque seu inimigo tá armado contra você, gente. Entenderam? Uhum. O que é a luta armada para os comunistas? Ela não é o objetivo dos comunistas. Eles sequer querem isso. Mas não há alternativa. Tá bom? Uma senhora que trabalhou na minha casa por muitos anos, se aposentou lá como doméstica, e ela foi no nefrologista. Eu nem conhecia a palavra, foi ela que me ensinou. Ela foi virando uma leitora durante anos e tal, foi virando uma grande cidadã. E aí, um dia, ela falou, Elisa, vou ao médico, vou ao nefrologista que cuida dos rins. Chegou lá, o médico veio escrito que quem vem aí é uma doméstica. Ele sabe. Quando ela entrou, ele falou assim, o que é, hein? Ela falou, bom dia pro senhor também. Isso era um plano de saúde. E aí ele fala, ela fala assim, doutor, a minha ginecologista pediu porque eu acho que eu tô com uma pedra no rim. Aí ela falou assim, tá, toma isso aqui, ó. Ela falou assim, eu vou pegar essa receita aqui porque eu vou processar o senhor. Eu vou processar esse plano. Como assim? Como é que o senhor me receita sem nem me olhar, sem nem me examinar, sem saber meu nome, sem fazer uma anamnese? Pá! Ele levou um susto daquela mulher preta, falando anamnese. O homem se desconfigurou. E aí ela disse, eu não vou considerar isso consulta, quero falar com a gerência dessa unidade aqui, porque o senhor tem que ter consciência da irresponsabilidade do senhor. Sabe quanto o senhor custa ao país? Porque hoje eu deixei de trabalhar.
essa mulher estava fazendo uma revolução ali, em Botafogo, numa manhã, Não. pela palavra. Muito legal a história. E um baita exemplo, mas isso não é uma revolução. Aliás, isso é um desvio pequeno burguês. Grave. Achar que isso é revolução. Você rebaixa o termo revolução. Não, ela tomou uma atitude importante, valiosa, um baita exemplo. Mas não é uma revolução, gente. Sabe? Não é a partir de atitudes individuais que nós vamos mudar questões estruturais, gente. Porque aquela mulher, com essa atitude, ela estava resolvendo o problema dela. Ou, no máximo, ela estava colaborando para ajudar outras pessoas que tiverem problema com aquele médico. Educou o cara. Com aquele plano de saúde. Isso não é revolucionário, gente. Isso é a mesma coisa que achar revolucionário um negro ficar rico. Isso só seria revolucionário se todo mundo fizesse. Talvez, né? Rico, gente. A única coisa revolucionada é a vida do negro que ficou rico. Que estruturalmente o preto vai continuar sendo pobre no Brasil. Isso é uma armadilha. Esse discurso é uma armadilha. Porque ele é despolitizante. Porque ele é desmobilizante. Ele passa a ideia de que é possível superar problemas estruturais da sociedade a partir de atitudes individuais. Então, ela fala profundamente despolitizante. É bonita a história. Eu entendo o ponto de vista e por que ela está colocando isso aqui. Mas isso é desmobilizante. Eu acredito na revolução pela palavra. O terreiro ensina a gente a respeitar quem veio antes, mas também ensina a respeitar quem vem agora, né? Então a gente saúda os pretos velhos e saúda os hereses também, porque a juventude, né, as crianças, os que estão vindo agora, eles vão levar adiante, né, essa luta e esse bastão que a gente vai passar para eles. Eu tenho total respeito pelas pessoas, muitas pessoas mais velhas que eu vejo aqui que provavelmente, né, viveram durante a ditadura do nosso país, mas hoje é a gente, a juventude negra e periférica, que está vivendo essa ditadura nas favelas e nas periferias, sendo alvo dessa violência policial. Mas enfim, né, a questão da palavra, da comunicação, da educação, tudo isso é fundamental, né? Tem o Laroyer tatuado aqui, né? Laroyer é Exu, é comunicação e sou um comunicador. Isso é fundamental. A gente precisa ter essa comunicação entre nós para passar as ideias, para passar o que precisa ser passado, né? Mas não tem como parar por aí, né? Porque, por exemplo, a história da moça, né, a trabalhadora doméstica, que foi no médico e ela soube se expressar, comunicar, falar e tudo mais. Isso é muito importante, né? Mas agora, definir isso como revolução eu já não faço, né? Perfeito. A gente pode ter trabalhadoras domésticas, né, aí podendo chegar diante de um médico e peitar esse médico e dizer que vai processar ele. Mas a trabalhadora doméstica vai continuar existindo e vai continuar sendo negra. E esse racismo por parte desses médicos e outros profissionais brancos e ricos também vai continuar. Não existe revolução pela palavra, gente. A palavra é importante. É o que a gente está fazendo aqui. Porque a palavra pode despertar a consciência de classe. Pode ajudar a pessoa a buscar se organizar politicamente. Construir coletivos de luta. A palavra é fundamental, porque a palavra ela vai atuar junto à luta ideológica, que é o principal da burguesia. Ela tem outros. Mas a linha de frente, o primeiro combate é dado pela ideologia burguesa. Porque qual é a mágica do capitalismo? O capitalismo é o único sistema baseado na exploração, que o explorado acha que é livre. E o que faz o explorado achar que é livre? É a ideologia. Então a batalha da comunicação, da palavra, é determinante para quebrar essa barreira da ideologia, para influenciar nessa luta da ideologia. Mas não existe revolução pela palavra. Revolução é um ato de força. E força é consequência da realidade material. O que faz a burguesia estar no poder não é a ideologia. A ideologia é instrumento. O que faz a burguesia estar no poder é o capital. É o poder econômico. O poder político, ele não é um ato divino. Não é um sétimo sentido do Cavaleiro do Zodíaco. Não são raios que partem dos olhos, né? Como o do Ciclope, dos X-Men. Não é uma mutação genética. O poder
no capitalismo vem do capital. Capital é poder. É o poder do nosso tempo. Então não tem palavra que vença o poder material do capital. Então não tem a menor possibilidade de se fazer uma revolução pela educação, pela palavra. Isso é bullshit. Você está colocando o poder da educação e da palavra num lugar que não é o dele. A educação, a palavra, vão influenciar no aspecto da ideologia. Mas quando o bicho pegar, o que a burguesia vai utilizar contra a gente é poder material. E se nós não tivermos poder material para enfrentar, nós já estamos derrotados. Não existindo. O que é a revolução, então? É arrancar tudo pela raiz. O que é ser radical? É ir na raiz. É arrancar o problema pela raiz. É mudar essa estrutura social que continua fazendo com que existam médicos brancos e trabalhadoras domésticas, independente da cor, né, mas a gente sabe que são majoritariamente negras. E tantas outras coisas, como a própria violência policial. Eu posso ser uma pessoa hoje educada, intelectualizada, estudada, formada, isso não me livra da violência policial. Em alguns casos, ameniza. Já aconteceu de um policial me parar, colocar a arma na minha cara e perguntar, tá indo para onde? Eu falar, tô indo para a USP. Ele estranhar e abaixar a arma por causa disso. Mas já aconteceu de eu ser agredido, violentado, um amigo meu ser torturado por um policial, na virada cultural, eu fazer a denúncia, o caso repercutir, a própria Corregedoria da PM de São Paulo abrir uma investigação, identificar as câmeras nas fardas, constatar que tudo que eu falei era verdade e o Ministério Público pede o arquivamento do caso. Então isso vai continuar acontecendo. A gente só vai acabar, não estou dizendo de melhorar, amenizar, suavizar, é acabar com isso. Quando não existir mais polícia militar, quando não existir mais Ministério Público, promotores brancos das elites e tudo que vem nesse combo desse sistema político, econômico, judiciário em que a gente vive. Muitos policiais negros, muitos policiais pretos. Assim como os capitães do mato também eram negros. Então. Ainda bem que o corte acabou, né, gente? Ainda bem que o corte acabou, né? Ah, tem muitos policiais negros. Aí ele mandou aquela ali. E assim a gente encerra. Eu gostei, hein? Porque eu acho que. Muito bom, né, gente? Muito bom, mas é isso aí mesmo, cara. Eu acho que a gente tem que ouvir essas pessoas, esses pensadores que vem falar isso. Você vê que ele, assim, a Elisa Lucinda falou para ele, chamou a ancestralidade e tal, que é uma coisa que com certeza ele respeita muito. E ele foi em cima, ele falou assim, a gente tem que respeitar os mais velhos, mas tem que respeitar os mais novos também, tipo assim, entendeu? Como, tipo assim, você tá falando da tua luta, eu tô falando de agora, né? Então, eu acho que ele tem uma firmeza, o Chavoso, eu acho ele muito foda. Ele tem uma firmeza e nisso, uma ousadia, vamos dizer assim, sabe? De chegar numa Bienal do Livro, né? Que é um negócio, tem gente lá bacana, tal, não sei o quê, e ele pega e fala o que ele pensa mesmo. E eu acho que tem que ser cada vez mais assim, que é só assim que a gente vai conseguir acabar com essa falta de empatia que está acontecendo no mundo hoje, com essa crueldade, sabe?